Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Vendas B2B Week, a segunda edição desse evento maravilhoso aqui da Cortex. E agora a gente vai começar aqui com essa segunda edição, onde o tema principal é eficiência em vendas. E quando a gente fala sobre esse tema de eficiência em vendas, nada melhor do que falar como técnicas de negociação podem aumentar sua conversão e o seu ticket médio em vendas. Eu sou o Vitor Okuma, sou Account Executive aqui na Rock Content. Nos últimos anos fui premiado aí como um dos melhores executivos da Rock a nível global. Vou falar um pouco aqui sobre a parte de negociação aplicada especificamente no mercado de vendas B2B, dar algumas dicas também. E caso vocês queiram falar comigo também, tem meus dados aqui, tem meus contatos e fiquem à vontade para me acionar, beleza? Começando aqui, pessoal, a gente já vê um cenário totalmente diferente de mercado no final de 2022 para 2023. E aí a pergunta que fica por muitos é: o que nós devemos fazer para continuar vendendo e performando em um momento de crise? A gente vê que diversas empresas de tecnologia têm demitido vários funcionários, são milhares de demissões acontecendo em massa, e aí fica a insegurança de todos os lados. Como que a gente continua performando? Como que a gente continua entregando resultado e potencializando as nossas vendas? E aqui eu vou compartilhar algumas dicas com base no meu histórico e com base em conversa com diversos especialistas, executivos e C-levels no mercado, para realmente entregar esse valor e a gente continuar entregando resultado dentro da área de sales, beleza? E aqui 5 dicas para vender na crise. Acho que a principal é que você seja especialista na dor do seu cliente. Nesse momento onde as pessoas e as empresas estão mais inseguras, onde elas estão segurando o budget, onde até estão congelando o budget, é muito importante que a gente entregue segurança para o nosso cliente. Então, ser especialista na dor do seu cliente, né, do nosso cliente, ser especialista no mercado dele. Então, a gente tem que ser mais sniper nesse momento, entender que muitas vezes nosso cliente, ele congela budget, ele está no momento de inseguranças e incertezas devido aos cenários macroeconômicos, e a gente, mais do que nunca, tem que ser um consultor ali para entender exatamente como que está a vida desse prospect, né, desse cliente ali, quais que são as principais dores e os desafios que eles enfrentam no dia a dia, entender também como que é o mercado desse cliente, quais são fatores que são específicos dentro daquele mercado. Então, até mesmo siglas, nomes que a gente utiliza, cases de mercado, entendendo, mostrando que você tem entendimento na dor dele e no mercado dele, vai trazer já mais segurança desde a fase de diagnóstico, tá? E aí, já puxando para o terceiro passo, entregue muito valor no seu diagnóstico. Boas perguntas podem vender mais do que uma boa apresentação. A gente pensa que é o momento de vender o nosso peixe, de vender a nossa solução, é geralmente quando a gente chega numa fase de apresentação. E está errado. Basicamente, o formato para que você consiga entregar um máximo de valor, ele é construído nos primeiros momentos que você tem com o seu cliente, que geralmente é numa fase de conexão, uma fase de diagnóstico, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa fase de conexão e na fase de diagnóstico, fazer boas perguntas é extremamente importante para gerar o valor para o seu cliente, ele entender, rapaz, esse cara está fazendo umas perguntas tão detalhadas, tão específicas, que ele conhece muito do meu mercado. Então, certamente isso já entrega uma segurança para ele, que esse cara que está me fazendo perguntas, ele sabe das dores que eu enfrento, sabe como que acontecem as coisas no meu mercado, então, consequentemente, eles são especialistas naquilo, né? Então, uma dica principal, né, é que nessa fase de diagnóstico é onde é construída a relação, construída a confiança. E aí, a partir desse momento, quando você vai partindo para os próximos passos, você carrega uma relação de confiança muito maior. Isso faz com que você tenha uma conversão maior também e consiga passar depois a sua solução de forma muito mais assertiva. Entregue muito valor com base na solução ideal para a dor do seu cliente. Então, a gente tem que ser muito mais personalizado em todo o contato. Então, a gente tem que ser muito mais criterioso nas coisas que a gente vai entregar para eles, mostrando que aquele tipo de solução atende especificamente a dor dele e que não é uma solução padrão sua para vários clientes que entram dentro da sua pipeline.
Então a gente tem que entender que cada cliente ele tem uma dor específica, cada cliente ele tem um momento específico, né? E um mercado também. Então, se você conhece do mercado, conhece da dor, consequentemente, depois traga a solução direcionada para a dor que ele está vivendo naquele momento. Outra coisa é, negocie para que todos os interesses de seus stakeholders sejam ouvidos, entendidos e ou atendidos. Isso aqui é muito importante, porque aí ele já faz um gatilho com o tema principal dessa palestra, que é a parte de negociação. Quando a gente fala de interesses atendidos por todos os stakeholders, a gente vai falar mais para frente, vai ficar mais claro isso, mas é extremamente importante, porque a gente pode estar na mesma negociação, falando com o mesmo cliente, com diversas pessoas dentro desse cliente e com diversos interesses distintos. Então, a posição é uma, os interesses são outros, eu vou falar mais para frente. Mas fiquem ligados nessa dica aqui, porque isso aqui vale ouro, tá? Avançando um pouquinho mais, a gente entende que a negociação geralmente está no final do processo de vendas. Entretanto, ela é construída desde a primeira reunião. Isso tem a ver com confiança, isso tem a ver com o rapport que você cria, com as perguntas que você faz. E aí eu falo mais para frente também, mas quando você faz boas perguntas numa fase de diagnóstico, num primeiro contato, por exemplo, essas perguntas e essas respostas você vai poder utilizar numa fase de negociação. Então, até brinco quando eu dou mentoria, quando eu dou consultoria para algumas empresas, esse momento, né, de fazer a pergunta é aquele tal negócio. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Nesse caso, é no momento da negociação. Tudo que você disser pode ser usado contra o seu cliente, ou seja, a seu favor, no momento da negociação. Então, é extremamente importante que vocês façam boas perguntas também, porque a negociação ela está no final do processo, entretanto, ela é construída desde o primeiro contato. O que é negociação, basicamente, né, Vitor? Basicamente, a negociação é um processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias e necessidades entre duas ou mais partes. É um processo onde você vai chegar em um acordo entre uma ou mais partes. Quando a gente fala sobre a negociação, existem princípios básicos, e principalmente quando a gente começa uma negociação, a gente vê que a negociação ela começa com a lei universal de que a pessoa quer ser compreendidas e aceitas em primeiro lugar. Nesse momento, não é um momento onde a gente vai já basicamente querer passar a nossa ideia. Acho que um dos principais pilares do começo de uma negociação é você saber ouvir, é você saber entender qual é o posicionamento, quais são os interesses e as posições da outra parte. Então, as pessoas elas querem três coisas principalmente: ser entendido, ser respeitado, e aí somente depois chegar no acordo. A partir do momento que você dá essa atenção com essência, você entende exatamente o que a outra parte quer e você respeita a opinião dela, não como uma pessoa que está jogando contra você, e sim como uma pessoa que está fazendo parte daquele mesmo processo para chegar no acordo, a chance de você avançar com as suas ideias depois, ela acaba sendo muito maior também. Então, entenda o seu cliente, respeite as ideias dele, e depois sim a gente começa a negociar. Tá? Então, basicamente isso. Quando a gente fala sobre todo o processo de negociação, existe um método, né? Basicamente, eu sigo o método de negociação de Harvard, né? Basicamente, eu fiz essa formação no Brasil, e quando a gente fala sobre o método, ele consiste em 4 principais pilares: separar as pessoas do problema, concentrar-se nos interesses e não nas posições, criar possibilidades de ganhos mútuos e insistir em usar critérios objetivos. Isso vai ficar mais claro mais para frente também, mas quando a gente fala sobre negociar interesses e não posições, vocês podem estar se perguntando, o que essa laranja tem aí, né? Basicamente, assim, aqui, pessoal, eu gosto de trazer um case que ele é muito simples, mas são 2 irmãos, 2 crianças que estão brigando numa casa porque só tinha uma laranja na fruteira e eles queriam aquela laranja. Então, um queria a laranja, o outro também. Não, eu quero essa laranja daqui, dá essa laranja aqui, não, é minha, tal. Só tinha uma. A mãe, olhando aquilo lá, simplesmente chegou para ajudar e eles chegarem num acordo. Né? Então, peraí, metade da laranja vai para um,
metade da laranja vai para o outro. Porque eles disseram que a posição deles, prestem atenção, a posição deles era: eu quero a laranja. Mas os interesses não eram esses. Quando a gente começa a olhar por trás das posições e enxerga os interesses dos dois irmãos eram distintos. A posição era a mesma, mas os interesses eram distintos. Quais eram esses interesses? Um queria a fruta, né, para fazer o suco, um suco, ou comer também aquela fruta. E o outro não queria a fruta, não queria o fruto, ele queria basicamente aquela casca para fazer um bolo, né? Então, quando a gente olha para essa situação, a gente vê que os interesses eram distintos, né? Eles declaravam uma posição, mas os interesses eram distintos. Agora a pergunta que fica: se ambos tivessem, e a mãe tivesse entendido quais eram os interesses de cada um deles, os dois conseguiriam ficar com a parte daquela laranja, a parte completa daquela laranja para o seu interesse. Né? Então, isso é uma coisa que a gente geralmente faz, olhar para as posições e não para os interesses. Mas o que a gente deve fazer é sempre olhar além das posições e entender os interesses. Essa é uma regra de ouro. Em toda negociação, geralmente o que é declarado são posições. Entretanto, existem interesses por trás. E a partir do momento que você entende isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Pô, Vitor, mas qual que é a diferença entre um e outro? Posições. Objetivo, meta, concreta, específica, quantitativo e explícito. Como que são os interesses? Motivo é um real interesse sobre aquilo, ele acaba sendo abstrato, porque você não é tão claro isso, né? Ele é geral, qualitativo e ele está sempre implícito. Não é uma coisa que ela está declarada e que você consegue ver facilmente. Então, por isso, é sempre importante fazer boas perguntas. E aqui eu coloco duas técnicas, que é o Golden Circle, que é o I, How, What, e os 5 Whys também, para você entender quais são, por exemplo, os porquês dos porquês dos porquês dos porquês das posições que eles declaram. Tá? Basicamente, por trás de uma posição sempre tem mais interesses. Vou dar um exemplo aqui. Negocie interesses e não posições. E aqui é um exemplo de uma venda B2B. Vocês, executivos, vendedores que estão negociando com algumas empresas que são grandes, geralmente a gente vai olhar quais são os interesses de todas as partes. Tem os interesses que são nossos interesses, né, da parte de vendas, da nossa empresa, tem o interesse da minha empresa, o interesse do Vitor, o interesse da área, e aí tem da área técnica do cliente e do setor de compras, que geralmente entra numa negociação também, principalmente quando a gente fala enterprise. Tá? O que seria isso? O setor de compras, geralmente, qual que é o principal interesse dele? É a redução de desconto. Ele tem uma meta por porcentagem de redução que ele traz, que ele consegue, em cima de cada proposta que avança para o setor de compras. Tá? Área técnica, que é a área, por exemplo, de marketing, de vendas do cliente, é para quem você está vendendo. Né? Ela, geralmente, ela se preocupa muito com fechar o contrato, né? Ou seja, contratar a sua solução, contratar a sua solução com as melhores entregas, com serviços que façam sentido, com serviços e tecnologias que solucionem a dor dele. Geralmente esse cara, ele não é um cara que vai se preocupar tanto, existe, mas não vai se preocupar tanto com o desconto, porque geralmente isso compete a compras. Geralmente a área técnica, ela tem como core ali sempre achar a solução ideal para a dor dela. Então, os principais interesses deles estão relacionados a isso. Existe sim a possibilidade dele também querer redução, né, do valor, do scope, etc., para caber dentro do budget dele. Mas aí que está um erro que muitos executivos fazem no mercado, que é queima toda a gordura na área técnica e depois, quando chega com o setor de compras ali, por exemplo, queima toda a margem ali, quando chega com o setor de compras já não tem nada para queimar. Ou seja, nesse caso, não tem como negociar. E aí, sendo que o setor de compras, o principal gatilho, né, o principal meta dele é sempre reduzir o escopo, aí fica difícil chegar num acordo, porque você já entregou tudo para a área técnica. E qual que é o interesse
seu, área de vendas, a nossa empresa, né? Vender num bom ticket médio, fechar um negócio com uma boa margem, com lucratividade, ou, por exemplo, com uma grande participação de tecnologia dentro daquele serviço, né? Dentro daquele serviço que você está entregando. Então, às vezes, você pode entregar serviço, você pode entregar tecnologia, você pode entregar algumas outras coisas junto. E sempre a ideia é que a gente sempre entregue mais SaaS, porque, consequentemente, a gente tem mais recorrência, mais lucratividade, previsibilidade de receita também. Tá? Então, quando a gente olha por tudo isso, a gente sempre vai entender que existem parâmetros parâmetros e critérios por trás de cada interesse também. Tá? Avançando um pouquinho mais, gente, a gente vai entrar agora de forma mais profunda sobre o que é isso que eu estou falando, de critérios, parâmetros e fatores de negociação. Ainda continuando com negocie interesses e não posições, negociando um salário de um astro do futebol americano para um novo time, por exemplo. Tem uma técnica que existe, que é basicamente a técnica do que é preferível, né? Então, quando você vai negociar aquilo, você geralmente tem condições, geralmente você vai colocar propostas, formatos e modelos de proposta 1, 2, 3, para o seu cliente ali. Mas a partir do momento que a gente está falando desse case, existem algumas possibilidades dentro da proposta do agente que está vendendo aquele jogador de futebol americano. Por exemplo, eu quero 8,75 milhões de dólares por mês com um contrato de 4 anos, né? Essa é a primeira condição. A segunda é 10 milhões de reais por mês num contrato de 3 anos. E aí você vai perguntar para o presidente do clube, por exemplo, o que atende melhor os seus interesses com base nisso que eu te mostrei. Quando você faz essa pergunta relacionada aos interesses do presidente, ou seja, da outra parte, uma coisa que ela fica bem clara é, quando você está fazendo essa pergunta e quando ele responde, você vai enxergar o que é prioridade para ele dentro dos critérios, parâmetros e fatores de negociação. Ou seja, quando ele responde que o acordo é 7,5 milhões de reais por mês, por 3 anos, né? A gente vê que essa parte da duração do contrato é primordial para ele. Quando a gente vê aqui que ele quis reduzir um pouco da parte do investimento, né, no salário do atleta por mês, a gente sabe que também isso é uma parte da prioridade para ele. Entretanto, existem outras coisas que você pode sempre compensar com base nesses fatores de negociação. Um deles que não estava escrito é isso aqui. O acordo em cima desse case foi mais 10 milhões de dólares de bônus por título ou para cada ano do jogador como destaque do time. Então vejam só, a gente começou com duas condições, 8,75 milhões de dólares por mês, contrato de 4 anos. Depois 10 milhões por mês, duração de 3 anos. A gente está entendendo aqui o que é prioridade para aquele cara. E aí, dentro da primeira resposta, a gente entende que a prioridade número 1 ali é a duração do contrato. A parte do investimento, né, ou seja, o salário por mês, acaba sendo uma coisa que você vai negociar e pode compensar com um bônus também. Isso falando de um case ali que acontece no mercado esportivo. Então, quando a gente fala sobre esse case, o que é primordial aqui? A gente sempre entender quais são os critérios, parâmetros e fatores de negociação. Quando a gente pega para olhar esses principais pontos, é muito importante que a gente consiga trazer isso para o nosso mundo, né? Quais são esses critérios, parâmetros e fatores de negociação que eu vivencio no dia a dia? E aqui existem alguns, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, quais são possíveis critérios negociáveis em uma negociação em vendas B2B, tá? Então aqui, gente, tem alguns fatores que eles são extremamente possíveis de chegar a ser negociados no final do contrato. Ou seja, valor do contrato, formas de pagamento, e aí se o cara vai pagar por mês, se ele vai pagar por quarter, por semestre, se ele vai pagar upfront, duração do contrato. O contrato ele é de 1 ano, o contrato é de 2 anos, o contrato é de 3 anos, né? Multa de rescisão contratual, descontos em cima desse contrato, ajustes de inflação,
Você vai seguir o IGPM, IPCA, INCC? Eu já vi o INCC sendo aplicado, tá? Já fechei até um contrato com base nisso, em outra empresa. Então, basicamente, são índices, né, de inflação ali, etc., que são seguidos pelo mercado. E às vezes o seu contrato ele segue um que não faz sentido para aquele cliente e vai buscar um índice que faça mais sentido para aquilo. Renovação automática de contrato, né? O contrato ele vai ser renovado automaticamente depois dos 2 anos ou 3 anos de contrato. Isso é uma coisa que pega bastante também, né? Porque se você consegue passar isso, por exemplo, é como se você estivesse projetando já para a sua empresa um maior tempo de vida daquele cliente, né? Existem outros fatores que são menos comuns, mas existem também, que é a cláusula de non-compete, termo de confidencialidade e sigilo, proposta técnica, agregar coisas dentro da proposta técnica, como dados, alguma coisa do tipo, CS ou suporte dedicado. Né? Então, assim, são coisas que podem agregar naquela proposta, principalmente quando a gente está no final daquele contrato. Ao invés de negociar, por exemplo, valor ou descontos, você pode entregar alguma coisa a mais ali. Vai depender também, sei lá, da sua tecnologia, do seu serviço, do que você está vendendo, mas você sempre pode entregar uma coisinha a mais, que às vezes pode ser o número de horas a mais de suporte, uma parte maior de acessibilidade a dados, uma série de outras coisas que podem fazer sentido para aquele cliente. E isso vai se dar a partir do momento que você entende quais são os reais interesses dele. Mas esses são fatores primordiais quando a gente fala de critérios negociáveis em uma venda B2B. Né? Então, fiquem ligados em todos esses pontos, porque às vezes uma vai pegar mais, outra vai pegar menos, e cada contrato, cada jurídico, cada empresa é totalmente diferente. Tá? Então, sempre vocês têm que estar atentos a cada um desses. Existem outros também, mas esses são os principais que aparecem sempre. Tá? 4 obstáculos que inibem acordo em negociações. Isso é muito importante, né? Preconceitos e julgamentos, né? O julgamento ele inibe essa imaginação e criatividade, né, de chegar a cenários antes inimagináveis. Se você ou a outra parte cria um preconceito sobre um com o outro, por exemplo, ou pré-julgamento que ele trouxe uma proposta muito invasiva, alguma coisa do tipo, você limita a sua mente de pensar em cenários criativos para eles. A busca por uma única resposta, gente, negociação não tem uma única resposta. Às vezes a gente chega naquilo, né? Não, vai ter que ser isso ou é nada. Né? Não. Vocês podem muitas vezes entendendo os interesses, chegar em uma coisa que vocês nunca imaginavam antes. Então, ser criativo ali nesse momento, né, e pensar em opções, né, possibilidades, vai fazer com que vocês criem opções de negociação que façam sentido para ambas as partes. A suposição de que o bolo tem um tamanho fixo, né, eu ganho ou você ganha. Né? Então, sempre fica naquela, a negociação um ganha, outro perde. Isso em vendas é o que eu falo, não é plausível porque todos geralmente querem chegar num acordo. Ou seja, sempre existe a possibilidade de chegar num acordo, porque se um está querendo comprar, o outro está querendo vender, a gente só tem que entender qual é a melhor forma da gente chegar nesses acordos com base nos parâmetros que eu falei no slide anterior, para que isso seja efetuado. E a crença que resolver o problema do outro é problema do outro. Cara, isso aqui é uma falta de empatia. Se você passa uma proposta, né, se você faz uma proposta com base na negociação, que geralmente o cara se sentir meio ofendido, você não tem que simplesmente manter a postura em cima daquilo, fazendo como que aquilo fosse a única coisa que você aceitaria. Seja empático, se coloque no lugar dele, busque entender por que ele se sentiu ofendido com aquilo. Ou seja, vamos entender como que ele aceitou, como que ele recebeu aquela proposta. Porque a partir do momento que você se coloca no lugar da outra pessoa, entende como ela recebeu aquilo, você pode até pensar em possibilidades para ajudar ela a passar a sua proposta para, por exemplo, os parceiros de trabalho, né? Por exemplo, os outros membros do board, os membros ali da diretoria, etc. Né? Porque uma coisa pode fazer sentido para ela, mas não vai fazer sentido para outro diretor, ou assim também para outro C-level, ou para outro gerente. Então é sempre entender como que ela recebeu aquilo, qual que é a visão dela sobre aquilo, para depois entender como que a gente pode comunicar isso para pessoas que também fazem parte da tomada de decisão do outro lado. Tá? 4 passos para inventar
opções criativas em uma negociação. Separar o ato de criar opções do ato de julgá-las. Primeiro, já tem a ver com o slide anterior também. Quando a gente fala sobre o ato de criar opções e o ato de julgar, se eles caminham juntos, não existe opções criativas, tá? Ampliar o leque de opções, sempre trabalhar com um monte de opções para aquela negociação, é brainstorming. A única regra é não dizer não. Vamos listar todas as possibilidades que existem para chegar em uma negociação. Buscar acordos vantajosos para ambas as partes. Numa negociação, você só chega em um acordo se a outra pessoa, obviamente, acorda também. Ou seja, sempre pense em como vocês podem agradar os interesses da outra parte, não as posições, tá? Inventar formas de facilitar as decisões da outra parte. Muitas vezes, e eu passei por isso recentemente, nos últimos 2 contratos que eu fechei, as pessoas da outra parte, elas não entendem, né, as condições. Não é uma questão que elas não concordam, é uma questão que elas não entendem. Ou seja, se você facilitar o entendimento dela, certamente você vai facilitar o acordo também. Sempre se coloquem no lugar da pessoa, porque quando ela te declara alguma coisa, pô, Vitor, não, achei que não faz sentido isso, tal. Me ajuda a entender um pouquinho mais o porquê que isso não fez sentido para você, né? A partir do momento que você busca entender o entendimento da pessoa, vai ficar mais fácil para você chegar em um tipo de acordo também, tá? Então, sempre facilite o entendimento da outra parte, ou seja didático, né, também. Porque muitas vezes é uma baita proposta que você está fazendo, tem alta chance de acordo, mas não está claro. A clareza faz parte do processo de entendimento, o entendimento faz parte do processo de tomada de decisão, e a tomada de decisão faz parte do acordo, tá? Então, sempre facilite o entendimento da outra parte. 5 regras para negociar com culturas e estilos sociais diferentes, tá? Adeque a forma como manifesta o desacordo com a colocação da outra parte. Tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa às vezes falou uma coisa que você se sentiu ofendido e você já fecha a cara e fala, pô, não, isso aí não faz sentido, você já está ofendendo o tempo que ela despendeu ali para criar aquela possibilidade para você. Então, sempre aceitem aquilo, depois racionalize, etc., e veja como que você pode colocar a resposta da melhor forma para ela. Isso tem várias técnicas, depois posso ajudar vocês com isso. Saiba quando guardar para si mesmo e quando expressar as suas emoções em uma negociação, né? No começo, tinha uma frase: separe as pessoas do problema. Saiba quando guardar para si e quando expressar as suas emoções numa negociação. Quando você deixa as emoções tomar conta do processo no processo de negociação, você vai tomar péssimas decisões e provavelmente não vai chegar a um acordo. Separe as pessoas do problema. Saia você também do problema e tente entender o que está sendo passado para você, o que vocês passaram para eles, para você não expressar essas emoções de forma logo de cara, quando o cara traz, por exemplo, aquela possibilidade de opção, tá? Aprenda como a outra parte constrói confiança. Isso é totalmente diferente para cada pessoa, empresa, nacionalidade diferente. Por exemplo, tempo para um americano é dinheiro. Tempo para um japonês, sabedoria. Então, a mesma coisa pode soar de forma diferente para diversas pessoas. Entendam com quem vocês estão se comunicando antes de fazer qualquer tipo de proposta, antes de fazer qualquer tipo de possibilidade de acordo, né? Porque a partir do momento que você entende com quem você está falando, você entrega a melhor solução para aquele cara. Evite perguntas fechadas, explore perguntas abertas. Busque sempre entender o motivo por trás de tudo que eles trazem e o porquê eles aceitaram aquela opção que você mandou ou não aceitaram. O que fez eles, o que motivou eles ali pensar em outra solução a não ser aquela que você enviou, né? Tenha cuidado ao resgatar aquilo que foi acordado e você pode avisar que você vai escrever para confirmar. Quando eu estou falando sobre isso, resgate o que foi acordado, tem a ver com aquilo que eu falei no comecinho. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal, aquele exemplinho.
Basicamente, tudo que você disser pode ser usado contra você numa negociação. Se você fez boas perguntas no começo e resgatou aquilo que você fez na primeira reunião, isso pode pesar positivamente para vocês nesse momento, porque ele já trouxe confirmações positivas para perguntas que você fez na primeira reunião. Você pode resgatar isso e trazer à tona agora para mostrar para ele que ele já estava de acordo com algumas coisas que foram conversadas no início do processo de vendas e negociação. 10 dicas para ser um bom negociador. Ser um bom ouvinte, fazer boas perguntas, etc. Planejar, margem de negociação. Alguns especialistas concordam, outros não. Eu concordo, eu uso, e isso faz com que eu venda bastante, e com uma boa lucratividade em cima das vendas que eu fecho. Seja paciente, vamos ouvir na essência o que a outra pessoa está falando. Conheça a outra parte. Quais são os estilos sociais dela? Quais são a forma como ela entende as coisas com base na cultura dela? Separe as pessoas do problema. Vamos tirar todo mundo de cena, vamos entender o que foi colocado ali antes de deixar as nossas emoções tomarem conta por parte das pessoas. Concentre-se nos interesses e não nas posições. Regra básica. Prepare opções de ganhos mútuos, ou seja, mostre que todo mundo está ganhando. Sempre vocês têm que mostrar possibilidades, quando você vai fazer um acordo, que os desejos, as partes que eles tinham colocado, todas as partes estão sendo atendidas, né? Os interesses estão sendo atendidos. Invista em critérios objetivos, seja claro, não enrole, traga opções ali que vão ser transparentes e vão facilitar o entendimento da outra parte também. Estabeleça confiança e busque sempre o sim. O sim durante todo o processo, com pequenas doses, né? Pô, isso aqui faz sentido para você? Sim. Beleza. Mesmo que você saiba que a resposta seja sim, busque essas confirmações do sim. O sim, psicologicamente, ele falando várias vezes, vai mostrar dentro do processo que muitas vezes ele está concordando sobre como que a negociação está indo. Ele vai trazer uma emoção positiva para aquilo lá. Então, isso faz muito sentido para você chegar num acordo também, tá? Pessoal, a gente chegou aqui no tempo, tá? Eu acho que eu passei só um pouquinho, foi rápido, trouxe bastante conteúdo para vocês, estou totalmente aberto para que a gente possa conversar, tá? Aqui está um episódio de um podcast que eu participei com o pessoal da MeTime. Então, confiram lá no Spotify, A Arte e a Ciência da Negociação. Quem quiser falar comigo, tirar dúvidas sobre o que eu falei aqui, fiquem à vontade. Agradeço demais a participação de todos vocês. Fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn, no meu e-mail. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. E eu espero realmente que isso tenha feito sentido para vocês, que vocês possam utilizar todas as técnicas aqui para realmente chegar em bons acordos, ou seja, boas vendas. Obrigado, pessoal. Valeu.